aparição essa que por si só já nos dá matéria de trabalho, mas esse mês de maio, que é associado tradicionalmente pelos cristãos à figura de Maria de Nazaré, a gente vai perceber aqui que ele pode, na verdade pode não é, o mês associado à Mãe Divina, que é bom que fique claro que a figura da Mãe Cósmica, ela não se funde completamente com a figura de Maria de Nazaré. Na verdade, Maria de Nazaré é uma das expressões, e esse mês de maio está associado com a Mãe Divina em diversas culturas e em diversas religiões. É muito interessante a gente observar isso. Mas ontem foi também o Dia das Mães, que é no segundo domingo de maio, e calhou exatamente com o dia que se comemora a aparição de Fátima. Também é o dia, no Brasil, especificamente da libertação da escravatura, e a gente homenageia essas entidades tão pouco entendidas, tão pouco conhecidas, que são os pretos velhos. A gente hoje vai falar um pouquinho deles aqui também para vocês. Mas eu queria aproveitar o fato dessa vibração maternal de Deus estar presente, para a gente entender um pouco o que seja isso. O Otton ontem me ligou e disse que tem um texto da Maria Dolores, que é um espírito que psicografa pelo Chico, para ler. E não, ele está até uma poesia, né, Otton? Então a gente podia deixar essa poesia para o final. Você vem aqui, a gente lê, você lê para as pessoas. Há aberturas aonde os nossos amigos espirituais do plano astral, que nos observam todo o tempo, quando falo amigos, aqueles que não querem a nossa evolução, o nosso crescimento, se usem dessas portas para, mais uma vez, fazer a nossa caminhada se fechar na roda do Sânsara, ao contrário de progredir na espiral de libertação. Então, eu já tenho duas propostas aqui, trazidas por irmãos, todas elas são excelentes, e a gente, acho que com essas duas aqui, e mais um estatuto de ONG, porque a nossa ideia é chegar a uma ONG, eu acho que já é material de trabalho suficiente para a gente partir e criar, aceitando o desafio que nos é proposto pelo plano superior, que nós vamos vencer, com certeza. Muito bem. Falemos da face maternal de Deus, e eu quero começar primeiro deixando claro, porque foi uma confusão que eu mesmo fiz por um tempo, quando a gente fala nós, principalmente nós formados dentro do cristianismo, de Maria Santíssima como a Mãe Divina, confusão essa que não é confusão nenhuma, porque se nós somos, cada um de nós, uma divindade em potencial, se Deus está em nós, se Deus é em nós, todos nós somos deuses, então a Mãe Divina está em plenitude em Maria Santíssima. Então não é uma confusão, mas é uma confusão, porque se nós fecharmos o nosso foco, dizemos a Mãe Santíssima é a Mãe Divina, estamos errando, porque esse conceito de maternidade divina é muito mais amplo mesmo, e eu trouxe aqui uma passagem, eu brinco sempre do nosso contrabando espiritual, do Paramahansa Yogananda, que não nos ouça, o pessoal da instituição Self-Realization Fellowship, né? Mas esse contrabando é salutar e é um serviço do Yogananda muito interessante, porque ele fala do aspecto maternal de Deus, a natureza divina na mãe. E aqui, enfocando mesmo especificamente as mães terrenas. Ontem foi o Dia das Mães, né? Então a gente não podia deixar de falar isso também. O Yogananda, com percepção, porque ele foi um dos grandes mensageiros desse grande movimento que a gente chama de Consolador. Consolador porque ele está expresso no Evangelho de João, e foi dito pelo Cristo em Jesus que em algum momento viria o Consolador e ele aclararia as verdades todas por completo. E esse Consolador, ele é supra-religioso, ele não está
Ele não é o espiritismo como o espiritismo pensa que é, só o espiritismo. Ele não é só a selfie como a selfie pensa que é só ela. Ele não é só a teosofia, ele não é só os devotos de Sai Baba, ele não é só os barrais como os barrais pensam que são. Todos são como fossem pontas de uma estrela, e essas pontas são pontas de uma estrela só. Todas com o seu brilho, todas com o seu papel. Esse Consolador é expressado por muitos mensageiros, dentre eles o Yogananda, que com muita agudeza, a partir da instrução que recebeu de Sri Yukteswar, que foi o seu guru na Índia, foi para os Estados Unidos, fundou a Self, mas com uma visão que mostra com toda clareza a junção sob a superfície, na raiz de todas as religiões, de todas as culturas, porque tudo é efetivamente uma só coisa. O trabalho do Yogananda é fantástico porque ele faz comparações, é um dos primeiros a fazer isso, com muita... Vivekananda, que era discípulo do Ramakrishna, a gente vai falar um pouco dele, um grande devoto da Mãe Divina, Sri Ramakrishna, que viveu também na Índia no meio do século XIX. Vivekananda fez isso, mas não fez com tanta evidência quanto fez Yogananda, abrindo campo para muitos outros continuarem fazendo isso. E, com certeza, essa é a visão do terceiro milênio, a gente queira ou não. Estejamos nós vinculados a qualquer religião, e todas elas são sacrossantas, nós temos que abrir o nosso leque para perceber que, no fundo, isso é um instrumento, é um meio e não um fim, qualquer religião que seja. Yogananda, então, faz sempre passagens, comparação de passagens da Bíblia com o Bhagavad Gita. E a gente vai juntar um pouco hoje aqui com a Kabbalah, né, que está expressa aqui nesse quadro. Está expresso aqui o seu maior instrumento, o seu diagrama de trabalho, que é a árvore da vida, como está posta aqui. A gente vai tentar fazer essa junção para entender esse aspecto maternal de Deus. Yogananda começa, e é o que eu vou ler para vocês, e eu vou ler especificamente a passagem do Bhagavad Gita. Gita, Bhagavad Gita, é a Bíblia dos hindus, podemos chamar assim, para ser entendido. Não é isso, mas para que a gente tenha essa... Ele é um trecho de uma obra muito maior, o Mahabharata, que é o conjunto da tradição. Boa chuva. Bem maternal essa chuva. Vocês vão ver que o aspecto maternal de Deus tem tudo a ver com a água, com a chuva, com a criação do mundo, com o ar. Então, no Bhagavad Gita, que é um trecho do Mahabharata, Sri Bhagavan Krishna, que é uma das manifestações da divindade, ensina ao Arjuna, o príncipe Arjuna, como a libertação espiritual pode ser dada. O Yogananda pega trechos do Bhagavad Gita e compara com trechos da Bíblia, faz comparações e nos ensina. Esse trecho aqui é fantástico. E é ele que eu vou ler para vocês. E o abençoado Senhor Krishna diz a Arjuna: eu falarei outra vez, Arjuna, a respeito da mais alta sabedoria que transcende todo o conhecimento. Com essa sabedoria, todos os sábios, ao fim da vida, atingem a perfeição final. Abraçando essa sabedoria, estabelecidos no meu ser. É importante dar uma paradinha. Esse meu ser aí não é a figura humana do Bhagavan Krishna, mas sim o Cristo cósmico ou Logos falando através de um ser humano. Então esse meu ser está grafado inclusive aqui em letra maiúscula. Abraçando esta sabedoria, estabelecidos no meu ser, os sábios não renascem, nem mesmo no início de um novo ciclo da criação, e nem passam por dificuldades na época da dissolução universal. Eu não posso deixar de ser tentado a parar desse parágrafo, se bem que não é o nosso objetivo maior hoje, mas foi trazido aqui o trecho. Reparem o que está sendo dito aqui, e esta história foi grafada 5.000 anos antes de Jesus Cristo, ou seja, a 7.000 anos de distância no tempo. Olha esse parágrafo final. Abraçando esta sabedoria, estabelecidos no meu ser,
Os sábios não renascem nem mesmo no início de um novo ciclo da criação, e nem passam por dificuldades na época da dissolução universal. Esse conceito que está entranhado na sabedoria védica, na sabedoria hindu, que é o mesmo conceito da Kabbalah, é um conceito que nós temos hoje na ciência física mais avançada. A Kabbalah, só para quem não entende, a gente volta aqui, ela traz a árvore da vida como o esquema da criação da vida, dos cosmos. O universo físico está aqui, nesta última reprodução da árvore das esfirás. O universo físico, ele surge a partir desta pequena bolinha azul, que é igual àquela primeira bolinha branca que está lá, que é um ponto de onde explode a criação. Ele cresce, se expande, a ciência diz isso hoje, o universo está em expansão. Em algum momento essa expansão, pela força da própria gravidade, deve recuar. E todo aquele universo que expandiu, em algum momento, bilhões de anos à distância, ele deve voltar a um colapso dentro dele mesmo e recuar numa chamada dissolução universal, repetindo o ciclo da vida. As palavras de Krishna falam aqui, nem mesmo no início de um novo ciclo. A sabedoria hindu fala de ciclos que se repetem. A criação é emanada e depois absorvida de volta pelo ser criador. Assim também na Kabbalah, e hoje a ciência física nos diz, o Big Bang, de onde explodiu todo o cosmos, provocou uma expansão do universo que deve ser, se a matemática está certa, acompanhada daqui a outros bilhões de anos de um recuo, de um colapso do universo, um ciclo completo, um ciclo cósmico de dissolução universal. E o que o Krishna fala para o Arjuna? Não se preocupem os sábios, aqueles que mergulham no meu ser, porque eles não vão necessitar de renascer, ou seja, estão libertos da lei do karma, e mesmo no início de um novo ciclo, nem mesmo no início de um novo ciclo da criação, e nem passam por dificuldades na época da dissolução universal. Ou seja, quem se liberta, quem tem o seu ser liberto em Deus, quem transcende a morte, a imortalidade é diferente da sobrevivência, quando a gente desencarna. Desencarnar ali no plano astral é uma coisa, imortalidade é outra. Esta imortalidade, quando a gente conquista, nós estamos fora desse ciclo, estamos mergulhados no Criador, no ser criado aqui em cima, fora do ciclo de vida e de morte. Quem esteve aqui semana passada conosco, lembra que nós falamos do Buda, era a lua cheia do Buda, na segunda-feira anterior. Nós mostramos como o Buda veio reforçar isso que Krishna disse, ao propor a libertação dos ciclos de renascimento e morte pela libertação do karma através da compaixão. Foi aonde Buda se fixou mais, na meditação, com o coração mergulhado na compaixão. Krishna fala da sabedoria. Jesus Cristo falou da caridade, mas falou da sabedoria também lá no final, no Evangelho de João, quando ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é um libelo à sabedoria cósmica, não a sabedoria de cultura, nem de coisa, mas um outro tipo de sabedoria que provoca uma libertação final. Eu fiz essa paradinha aqui, não foi uma paradinha, que eu não poderia deixar de dizer, vendo a grandeza do que está escrito aqui. 7.000 anos atrás, quando a ciência física, e hoje nós brasileiros somos tão vaidosos e orgulhosos, né? Os cientistas levantam o peito que estão isso, conquistando aquilo. Isso já era sabido há 7.000 anos atrás pela ciência védica, os ciclos cósmicos, as explosões, as expansões e os colapsos cósmicos que prendem as almas nas leis do karma. O que nós temos que fazer, o que a gente está buscando fazer aqui, mesmo que a gente não saiba, é bom alertar isto, mesmo que não estejamos conscientes disso. O que estamos fazendo aqui, encarnados nesse mundo, é buscando essa libertação. Seja agora nessa encarnação, seja daqui a 1 milhão delas outras. Vai depender única e exclusivamente da vontade que a gente aplicar nisso. Mas aí vem o que nos interessa hoje. Continua Krishna.
A grande Prakriti, que é a mãe cósmica, que é a natureza, é o meu ventre, continua Krishna. E nele eu coloco a semente, entre parênteses, da minha inteligência. Olha que frase interessantemente articulada. É um ser hermafrodita que está falando aqui, percebam só. A grande Prakriti, a mãe cósmica, é o meu ventre. E neste ventre eu coloco a semente da minha inteligência. E continua. Esta é a causa do nascimento de todos os seres, de toda a vida. Ó filho de Kunti. Filho de Kunti é Arjuna. Prakriti é a mãe, e eu sou o pai, que fornece a semente de todas as formas, quaisquer que sejam. Isso é o capítulo 14 do Bhagavad Gita, versículos 1 a 4. Quem tem o livro pode ir lá buscar. Eu vou repetir a passagem porque é muito interessante, depois vou seguir um comentário de um parágrafo do Paramahansa Yogananda. A grande Prakriti, natureza, entre parênteses, é o meu ventre, e nele eu coloco a semente, entre parênteses, da minha inteligência. Esta é a causa do nascimento de todos os seres, ó filho de Kunti. Prakriti é a mãe, e eu sou o pai, que fornece a semente de todas as formas, quaisquer que sejam. Ele, no primeiro momento, fala como um ser hermafrodita e depois ele se separa em pai e mãe, colocando a natureza ou a mãe divina como Prakriti. É uma das muitas denominações que a sabedoria védica usa para falar da mãe divina. Mas ele diz que ele é o pai, coloca a semente, mas no primeiro momento ele se confunde. Ele é, Prakriti é o ventre dele mesmo, onde ele põe a semente, e depois ela é a mãe e eu sou o pai. É uma confusão proposital. Não é confusão nenhuma. Ele se autofecunda? No primeiro momento, sim. A gente vai falar um pouquinho disso agora, porque eu vou comentar o de Yogananda e depois eu vou tentar, nós vamos tentar juntos enxergar isto aqui na sabedoria da Kabbalah. Para aqueles que já leram, que sabem que Kabbalah fica mais fácil, mas eu vou tentar ser muito, sem aprofundar muito. Eu quero o conceito da mãe divina entendido e depois o nosso interesse aqui é aplicá-lo na nossa vida. E o Yogananda fala, e aí é uma coisa dele, tem uma passagem aqui maravilhosa sobre isso, que é a mãe, é um Deus mãe, é a face maternal, e por isso que os cristãos e católicos fazem esses pedidos todos à Mãe Santíssima na figura de Maria Nazaré, que a gente deve pedir as coisas que não tem coragem de pedir ao Pai. Então, quando a gente está muito mergulhado no pecado, é mais fácil pedir os movimentos de graça e regeneração à face maternal. Mas o Yogananda faz o seguinte comentário aqui mesmo, a seguida desse trecho. Aqui, o divino, o Espírito, é apresentado como o pai e a mãe de toda a vida dos fenômenos. Em seu aspecto transcendental, o Espírito é uno, ou seja, não criador. Vocês já ouviram essa frase aqui. Ao se refletir na matriz vibratória da natureza cósmica, como o taxa ou a inteligência, o espírito inicia então o processo criador. Espírito, guardem bem, espírito aqui está sendo definido como algo uno, que não é nem masculino, nem feminino, nem mãe, nem pai, e por isto não é criador. Depois, ele, espírito, se reflete na matriz da natureza cósmica, ou como inteligência, ou kutasha, e começa o processo criador. No estado singular da consciência cósmica, ou unidade, nenhuma criação existe, ou é. Isto é, nenhuma variedade é possível. Tudo é uno. Dando existência às atividades, a tempestade cósmica de Prakriti ou Maya, o cósmico enganador, inicia-se então, com esta tempestade, a produção por Deus de incontáveis ondas finitas que são as ondas da criação, partindo do seu oceano único, infinito e sem forma. O Yogananda
segue aqui, mas eu acho que o que está falado aqui basta para a gente começar a conversar sobre a história do aspecto maternal da divindade. Vocês lembram que a gente tem comentado, falado aqui, e ele sintetiza muito bem nesses 2 parágrafos. Ele fala aqui que o Divino Espírito, antes de nada, é uno, e quando ele é apresentado como pai e mãe de toda a vida dos fenômenos, ele como que se, não é dividiu, a palavra, eu não gosto dessa palavra divisão, porque parece divisão no sentido de cisão. Ele se replicou em 2, abriu um leque da unidade para 2 polos. A partir daí, a inteligência ocultasha fecunda a matriz cósmica, que é Prakriti, na denominação sânscrita, e desta matriz cósmica fecundada pela inteligência, surge uma tempestade cósmica criadora que provoca o surgimento das ondas finitas, que são essas ondas, a criação como um todo. Que criação é esta? Para que a gente não confunda. Como nós estamos muito mergulhados no corpo físico, né? O nosso ser, a nossa consciência está presa ao corpo físico, a gente ainda acha que é o corpo. Né? Para nós, o meu braço, o meu rosto, sou eu. Nós não somos só o corpo, nós somos também o corpo. Mas o corpo é apenas um aspecto de um ser muito maior. Mas nós estamos mergulhados no corpo. Por isso, criação para nós, ela está sempre se referindo ao aspecto físico do universo. Quando a gente fala em Deus criou, a gente imagina imediatamente o Big Bang. Quem conhece a história do Big Bang, né? Mas ela é tão difundida hoje que pouca gente não conhece. A gente logo imagina esse Big Bang dando origem ao cosmos físico, que é tão grande, tão vasto, tão próximo do infinito, que para a gente parece que a criação é aquilo ali. Ou melhor dizendo, é isto aqui em que estamos mergulhados, nosso planetinha Terra. É grande mesmo. Esse número é para não esquecer. A gente está numa galáxia, na periferia dela, mergulhada na periferia, no subúrbio da galáxia de 100 bilhões de estrelas. Número esse que, se a gente começar a contar hoje aqui de 1, 2, 3, 4, os nossos netos, ninguém parou, né? A gente teve filho, o filho contou, o neto nasceu, o neto morre e não acaba de contar 100 bilhões, um por um. Né? Você vê como esse número é grande. Esse número é o número de estrelas da nossa galáxia. Ela é uma das 100 outras bilhões de galáxias que existem neste nosso universo. E ainda assim, esse nosso universo é só uma nesga da criação cósmica. Quando estamos falando de criação aqui, esse nosso universo está aqui, no final da fila. Ó. Antes e para cima dele, existem outros níveis de criação, outros planos de vida, outros tantos universos. E quando falamos em universos, entendamos estruturas complexas, tanto ou mais, e muito maiores do que o nosso universo, do qual a gente acabou de dar uma pequena ideia. É nessa criação que a gente está falando. O movimento do Espírito Uno está lá, e por isso é bom a gente não pensar que nós estamos falando da criação do nosso universo cósmico físico. O fator pai e mãe uno, ele se desdobra e no final das contas vai acabar criando o universo físico, mas isso é um processo que já passou por muitos outros, para vocês verem o que é um infinito, o que significa infinito em relação ao poder criador deste ser que nós não podemos definir. A gente só sabe que ele está dentro de nós, porque esta criação, ela se desdobrou, ela emanou, criou essa infinidade de coisas, e cada raio que se desdobrou por todos os universos, pelo universo físico, até chegar a nós, jamais deixou a ligação fundamental com o ser criador que é Deus. Então, esse ser criador é hiperconsciente dessa história toda e está em nós de alguma forma. A sua face imanente, a semente dele está em nós. Muito bem. Mas então, aclarada essa história, como é que a mãe divina surge? Eu sempre digo o seguinte, no fundo, são as mulheres mesmo que mandam. Os judeus estão certos quando privilegiam tanto o fator feminino, a mãe judia, com seu poder. Realmente é uma verdade. Elas mandam porque, apesar, vocês vejam pelas palavras que estão ditas aqui pelo Krishna. Ok.
O uno, espírito, antes de se dividir, é uno, é informe, não o criador. Mas no momento em que ele divide-se, usando melhor a palavra, porque eles se replicam ou se abrem em dois polos, a inteligência ou taxa, a semente masculina, só tem um pequeno movimento, que é fundamental. É o primeiro, mas depois que aquele processo todo inconcebível entra em ação, o campo é da mãe. O campo é da Mater Divinas, é da Mãe Cósmica, porque ela é a matriz e a geradora de todas as forças que são postas então em movimento, e por isso matriz e geradora de todas as formas, de todos os universos, de todos os planos. Esta face maternal de Deus, a partir do primeiro movimento de Kutasha, ou a inteligência em sânscrito, Prakriti, a Mãe Cósmica desenrola então a sua tempestade criadora e dá origem imediatamente a uma filha, Maya, a tão difamada Maya, e aí a culpa é dos próprios sábios hindus. Difamada é uma fama que não devia ser má. Maya é a filha primeira e imediata desta tempestade cósmica e cria o processo de formas infinitas que se desdobra nas criações, inclusive em nós que estamos aqui. E quando a gente fala que Maya é ilusão, quando a gente vai estudar sabedoria oriental e diz que temos que fugir de Maya, porque Maya é a forma ilusória, isso, coitada da Maya, está sendo culpada do que não é. Ela não tem culpa nenhuma. É ilusão porque as palavras não são capazes, como disse Sri Terço, elas são cascas vazias que você tem que encher de conteúdo e tem que tomar cuidado com o conteúdo. As palavras não são capazes de definir isto. Mas Maya, esta tempestade cósmica de formas que gera os universos, é por nós, como seres emanados dela mesma, contemplada. Nós estamos contemplando Maya aqui. Maya é esta força que vibra no cosmos inteiro, criando tudo e todos. Planetas, estrelas, seres, micróbios, átomos, galáxias. Qual é a ilusão? Qual é a ilusão? A ilusão é quando nós, ao contemplarmos Maya, acreditamos ser só ela a criação. É como se nós cortássemos a outra perna, cortássemos a perna que vai ao uno, olhássemos só aquela tempestade maravilhosa, cósmica, geradora da vida, e nos encantamos com aquilo, acreditamos ser aquilo a verdade, e aí está formada a ilusão. E nela nós mergulhamos, e aí sim ela passa a ser uma ilusão no momento em que nós optamos por esta ilusão. Alguém, quando a gente fala isso, lembra de uma vaga semelhança com o pecado original, a história do ego, né, da expulsão do paraíso. Isso tem a ver com Maya, porque no momento em que nós, ao contemplarmos essa tempestade cósmica de Prakriti, nos encantamos com isso e acreditamos, mergulhados nela, que aquilo é a criação e só aquilo, perdendo o contato com o Uno, incriado lá em cima, a ilusão se manifestou. Mas se manifestou não por ela, não pela filha de Prakriti, Maya, sim por nós. Maya não é ilusão, nem ela é enganadora. Nós é que nos deixamos enganar por ela e mergulhamos falsamente nessa história. E aí estamos presos na nossa evolução às rodas reencarnatórias, aos ciclos cósmicos, quando poderíamos estar libertos dele. Não adianta a gente mergulhar muito nisso, não adianta a gente aprofundar muito o conhecimento nisso. O que é importante é o seguinte: esta filha cósmica de Prakriti está lá na Kabbalah como? Só para a gente ver como é interessante isso. Como tudo é um. Saímos lá da cultura hindu e vamos para a sabedoria judaica, que é, no tempo, um pouquinho mais próxima, mas não há ligações históricas provadas entre essas fontes de conhecimento. Então, a gente imagina que todos os dois escolheram na fonte única da sabedoria cósmica. A Kabbalah nos fala o seguinte: essas três cérebros expressões que um dia vocês vão acabar decorando, mais do que decorando, percebendo que verdade está por trás disso. Esse aqui é o infinito, como está dizendo Yogananda lá, aquele ser incriado que não tem forma, que é espírito.
Né? E aqui a Kabbalah vai mais fundo, porque ela, espírito, a gente podia dizer que é isso aqui. Ó. Aqui é o nada, é o indefinível. O Aim é o nada mesmo, é o vazio do budismo. E esse nada, a palavra choca, mas ele poderia ser substituído por 1 milhão de tudos. E ainda assim não seriam capazes de definir o que é o nada não tem definição, por isso é nada. Lá, Deus é Ele próprio, na sua grandeza e na sua completa retração dentro dele mesmo. Ninguém sabe o que ele faz lá dentro dele mesmo. Não adianta a gente pensar e inventar coisas. Tudo que a gente pensar, tudo que a gente inventar, todo pensamento, todo sentimento, toda concepção vai cair aqui dentro. Não é capaz de passar esse véu. Esse espírito infinito, em algum momento, se contrai e toma a forma de um ponto, e ao mesmo tempo esse ponto que é terra, esse nome está aqui, esse ponto singular que resolveu criar, é aquele momento em que o Yogananda está dizendo: eu pus no meu próprio ventre a minha própria semente. Ali em que a terra está acontecendo este processo. Antes de Keter, o Espírito não se fala, é indizível, é inefável, é indescritível, é insondável, é tudo em Keter, o Espírito já pode falar que pôs a semente dentro do seu próprio ventre, mas ele ainda está, ele não replicou-se, ele não abriu o seu polo em dualidade. Um passo seguinte, um misterioso passo, essa dança cósmica se abre em duas polaridades que são ligadas ao uno. E aqui embaixo estão os nomes, mas entendam que isso é a mesma coisa, em escalas diferentes. Chokmah, a semente, ou Kutasha em sânscrito. O ponto que recebe, quando a gente fala isso, dá vontade até de rir dentro, porque você fala algo que não tem como definir. Mas entendam o seguinte, esse ponto único que pôs a semente dentro do seu próprio ventre, de repente abre a semente e o ventre. Ele abre os polos de semente e ventre, Chokmah, pois a semente cósmica, o mesmo que o Kutasha em sânscrito, fecunda a Prakriti ou Binah, que é a mãe cósmica, que é a matriz cósmica, que é o ventre da criação. Lembrem bem, ventre da criação, o nosso universo também vale para cá, mas ele está aqui embaixo. Né? Planos depois, o plano astral, o plano mental, se a gente for usar essa denominação para entender, né? Lá em cima esse processo começou lá e vem se replicando, vem se reproduzindo escalarmente, simetricamente, pelas diversas criações, inclusive a criação que nós estamos mergulhados agora com o corpo físico, que é esta aqui. O processo se reproduz escalarmente, simetricamente, em escalas menores, cada vez menores, se a gente pode chamar assim, e em algum momento a semente masculina de Chokmah fecunda o ventre cósmico feminino, e é daqui que a história toda parte. Quando a gente fala da criação, a mãe fecundada, e assim se dá até na nossa percepção da maternidade nos mamíferos, que é mais expressivo essa visão, em que a mãe fecundada carrega no seu ventre, carrega no seu o germe de um novo ser, de uma nova criação, e é ela que agasalha aquela forma, ela que permite que aquela forma se desenvolva, ela que dá todo o nutriente para que aquela forma cresça e tome a forma de um novo ser, de um novo bebê, de um novo embrião, ou de um novo universo, ou de uma nova criação. É a Mãe Divina que dá a ordem, então, que dá as cartas. É ela que determina o processo, de onde vai sair e para onde vai. A tempestade cósmica de Prakriti, quando desencadeada, é desencadeada, então, por determinação do Uno, através da Mãe. E vejam como é interessante essa história da maternidade ter esses dois aspectos. A gente sempre encara, e a gente vai falar dele aqui hoje, porque esse é o que nos interessa de mais perto, esse aspecto doce, esse aspecto compassivo, esse aspecto renunciante, sacrificial da maternidade, que gera a forma e é absolutamente capaz de absorver dentro de si mesmo tudo para gerar o novo a partir dessa absorção.
Mas há outros aspectos da maternidade que são percebidos com muita clareza por todas as culturas e por todas as escolas religiosas. Maya, Kali, Lilith, estou falando denominações de várias origens, especificamente Maya e Kali, são visões a partir da geração cósmica da mãe que nos espantam pelo seu poder. Kali é um outro aspecto da mãe, lá na cultura hindu, na cultura védica. E todo mundo mais ou menos já ouviu falar da deusa Kali, porque até na Discovery Channel passa dos devotos de Kali, que andam com as caveiras penduradas, aquele colar de caveira pendurado no peito, e saem em nome de Kali realizando a destruição e a dissolução das formas para que elas renasçam. E são seres que interpretam de maneira tão literal esse aspecto da maternidade que exacerbam e criam medo, pavor desse abismo. Porque aí eu quero só colocar para vocês, Prakriti, quando fecundada, é um abismo, melhor dizendo do que um abismo, é o grande mar, onde o Gênesis hebraico, a Torá, nos fala o mar, as águas escuras, onde o Espírito de Deus pairava antes da criação. Todo mundo leu isso alguma vez na escola, na aula de religião. Eu recomendo que, se vocês quiserem ir lá ver de novo, ali, o Espírito de Deus pairava sobre as águas escuras. Essas águas escuras, essa escuridão de onde a luz sai, é também Binah, a mãe cósmica, a mãe divina, é Prakriti e é Kali. Quando esta mãe escura se manifesta na sua tempestade, ela pode tanto criar quanto arrasar. E este poder de tempestade arrasadora é também um poder feminino. Por isso, Yogananda, na música que nós cantamos agora, ele, e eu concordo com ele, dou toda a razão de a gente olhar um aspecto maternal que está expresso nas outras figuras femininas que nós vamos falar daqui para frente. Ele diz: quem diz que és escura, ó minha mãe divina, muitos sóis e muitas luas em ti estão a brilhar. E ele brinca na sua figura, que ele diz o seguinte: quando Prakriti, quando a natureza, né, começa o seu trabalho, a sua tempestade criadora, surgem os universos, então ela se enfeita na sua escuridão. Olha que figura bonita, Yogananda era um poeta. Na escuridão do seu cosmos, ela se enfeita com o vestido das galáxias, com os colares das estrelas e com os anéis dos planetas nos seus dedos. O grande corpo cósmico da Mãe Divina, então, da sua escuridão nasce a luz, e é nesta dança cósmica, né, uma verdadeira dança universal que se processa nesse movimento grandioso em que as estrelas, os planetas, as galáxias se equilibram. Eles se equilibram não no Pai, eles se equilibram na Mãe Divina, na face maternal. Por isso Yogananda fala nessa música tão singelamente, né? Muitos sóis, muitas luas em ti estão a brilhar. Quem diz que és escura, ó minha Mãe Divina. A percepção da Mãe Divina, então, é nesse ponto, mas ela é escura nesse sentido. Dali surge também a tempestade criadora. Binah tem esse poder duplo, o poder de compaixão, regeneração, perdão absoluto, e ao mesmo tempo, junto a Geburah, está aqui, junto a ela, que é a contração, que é a firmeza, que é a dureza, é o extrato mais, vamos dizer assim, obscuro da árvore. É daqui que todas as dúvidas surgem. Por que Deus permite que surja o mal? Por que Deus permite... O mal é a aparência, mas as fontes de desequilíbrio estão quando se desequilibra esta face da criação em Geburah. Esse Sefirah aqui é uma fonte de poder, de comando, de dureza, que sai diretamente de Binah aqui. E ao mesmo tempo ela está vinculada diretamente a Tiferet, a beleza. Percebam bem que quando Kabbalah, vamos dizer, sistematiza o processo criador, ela fala na seta flamejante, a partir da inteligência de Hokmah, aquela semente, né? Que é o Budasha lá dos hindus, fecunda Prakriti, fecunda Binah, de Binah parte a criação, e ela parte, eu vou botar a bolinha vermelha aqui, com esta direção. Ela volta aqui e vem descendo em zigue-zague
desta maneira. Ela faz isso aqui e depois faz uma descida em zigue-zague, retornando a Binah, uma chamada descida da seta flamejante, aonde a mãe então assume o papel criador, gerador das formas e destruidora das formas também. A figura feminina é vinculada ao mar, tanto que até nas culturas africanas, os orixás femininos são vinculados à água, principalmente Iemanjá, ao mar, e o Oxum é um orixá feminino, uma vibração cósmica vinculada à água do rio. Mas é esse mar, quando fica nervoso, que destrói tudo. Vocês viram a ressaca aí outro dia, né? Mostrando com toda a clareza o poder de quando és tamanho. Calma, né? A água escura, que clara também é, no momento em que ela cresce, nada para. Quer dizer, todas as grandes destruições que houve na história evolutiva do planeta tiveram o mar como protagonista. Né? Foi ele que fez afundar a Atlântida, fez a produção de coisas. São os maremotos, os responsáveis pelas modificações geográficas do planeta. É a mãe divina em ação. Mas eu deixei esse nome escrito aqui, Maia. Ninguém lembrou nada a ver no Maia, não? Parece um troço, né? É daqui que vem o nome, não vem do sânscrito diretamente, vem de uma passagem do sânscrito pelo latim. E em Roma, o nosso calendário é originário de denominações romanas, a deusa Maia era uma filha de Deméter, que era a deusa Ceres, a mãe divina mesmo, mãezona, com sua filha Maia, que era responsável pela produção, pelas colheitas. Maio, no hemisfério norte, é época de primavera, é época em que está havendo a plenitude da colheita, e entrando pelo verão. Então, a deusa das colheitas, a deusa da produção da vida, do fruto renovado, da forma refeita a partir da semente, né, que vai no escuro para o chão do inverno e renasce, é a deusa Maia, e por isso o mês de maio tem o seu nome. Nesse mês, como a gente falou, se comemoram festas, e sempre se comemorou festas em relação à mãe. A Ísis, por exemplo, que é a mãe cósmica na tradição egípcia. Ísis, que é irmã e mãe de um dos seres da trindade egípcia, que é Osíris. Ísis é sua irmã, mãe, irmã e mulher. Ela, ao mesmo tempo que é irmã, é mulher de Osíris. E os dois se fundem numa história simbólica muito interessante para dar surgimento a um terceiro ser, que é Horus, aquele olho cósmico que aí todo mundo usa, né, que é olho de proteção, que é a fusão e o renascimento entre o aspecto feminino de Ísis e o masculino de Osíris. Maio era o mês de Ísis no Egito. Maio é o mês de Maria Santíssima, que é a face materna do cristianismo, sem dúvida nenhuma. É triste quando a gente vê essa briga entre os próprios cristãos, quando falam uns que nos devem prestar culto a Nossa Senhora, o pessoal diz, é uma bobagem tão grande. No fundo, esse aspecto feminino em Maria Santíssima, por que não pode ser aproveitado e trazido? Padre Pio era um grande devoto de Maria Santíssima, numa das suas muitas formas. É interessante como até no cristianismo essa história da multiforma, do multifacetar da expressão feminina acontece. Nossa Senhora, tanto que confunde, tem muita gente que pensa que as Nossas Senhoras de Fátima da Conceição é cada uma pessoa diferente. No fundo, está se falando desta Maria, que foi nesta encarnação mãe de Jesus de Nazaré, que aparece sob diversas formas, ganha diversos nomes, e as pessoas trazem a coisa tanto para o foco da particularização, que é o nosso aspecto, isso é o nosso encantamento por Maia, que se dá um nome, Nossa Senhora de Fátima, de Lourdes, de Pompeia. No caso de Padre Pio, era Nossa Senhora das Graças de Pompeia, que era o aspecto onde ele se devotava mais. Mas há grandes devotos da Mãe Divina, como Ramakrishna. Ramakrishna é um santo hindu que professou todas as religiões. Ele era um grande devoto da Mãe Divina. Ele via o aspecto maternal de Deus como o seu poder de salvação. O Yogananda também. Yogananda sempre atribuiu à Mãe Divina todos os sucessos do seu percurso pela vida nos Estados Unidos, inclusive quando ele estava próximo para fazer o que eles chamam de Mahasamadhi, ou a desencarnação. Yogananda era muito brincalhão. E
E ele estava sentindo que ir embora. Ele foi embora de uma forma muito interessante, muito assim, marcante. Não sei se vocês sabem, ele estava fazendo um discurso na inauguração não, uma festa em homenagem ao embaixador da Índia, nos Estados Unidos, num hotel em Los Angeles. E ele, no final do discurso, ele vira os olhos para cima e cai, morto. Desencarnou ali na hora. Mas houve uma série de preparações anteriores que depois os companheiros dele perceberam que ele estava montando a sua partida. Inclusive, ele disse o que queria falar quando estava indo embora. Ele sempre dizia que queria morrer com my boots on, falando da Índia. Morrer trabalhando, né? Estava naquele momento fazendo uma palestra, em pé, trabalhando e falando da Índia. Então, quando ele termina de falar da Índia, é impressionante o discurso, ele faz uma declaração de amor à Índia e vai embora. Então, e ele dizia na véspera, ele foi se libertando dos desejos, mas na área, vamos dizer, da alimentação, era onde ele costumava se libertar. Ele adorava um doce, adorava uma água de coco, manga, era um terror para ele. E água de coco era uma coisa que ele tinha verdadeira paixão. E nos Estados Unidos era complicado a água de coco, né? Mesmo ele morando em Los Angeles. E no inverno, de repente, chega um caixote para ele com coco fresquinho, mandado por um devoto de Miami. Ele fala assim: agora não tenho mais dúvida, a Mãe Divina me quer do lado dela. Vai se cumprir os meus últimos desejos. Há 2 anos que eu não tomo água de coco, esses cocos vieram, então porque eu vou cumprir esse desejo e vou partir. E efetivamente ele toma esses cocos, e o pessoal da CELF guarda, inclusive, os cocos até hoje lá no Museu do Yogananda, que foi poucos dias antes dele ir embora. Ele cumpre efetivamente esse desejo e atribui sempre isso à Mãe Divina. Ele está sempre se referindo à Mãe Divina, e todos os santos hindus que ele refere, que se dirigem à Mãe Divina, ele refere como gente que alcança rapidamente os seus anelos, os seus desejos. É como se esta face de Deus, esta mão de Deus, trabalhasse nos mistérios sagrados da criação com muito mais compaixão, apesar da sua face, que a gente falou agora, tenebrosa, entre aspas, poderosa, formadora, ela é a que dá também com mais facilidade. Então, esse aspecto maternal de Deus, é preciso que a gente entenda, porque acho que primeiro ele faz sentido. O Papa João Paulo II, que durou 18 dias, né, fizeram ele ir embora rapidamente pelo envenenamento, ele começou a dizer coisas, dentre as quais de que Deus era pai e mãe, não só pai. Isso dentro do cristianismo é um problema. Essa figura maternal de Deus não é aceita. No judaísmo não, mas todos os dois têm aspectos de grandes mulheres que assumem o aspecto maternal de Deus. No caso do judaísmo, as grandes mães, né, a começar por Sara e Rebeca e Raquel, expressam não só essa maternidade divina, como o poder de interferência. Quem está com a gente aqui há mais tempo lembra que a gente, acho que no ano passado, e vamos voltar a isso, porque essa história não tem fim, a gente sempre olha e vê outros aspectos. Rebeca na história de Esaú e Jacó, né? Que são os dois gêmeos em que há a ruptura de uma lei dada por Deus, né? A primogenitura foi estabelecida por Deus para Abraão, ele era até prévio a ele, e o primogênito tinha todos os direitos, e o primeiro era Esaú. Rebeca faz uma armação terrível, né? Aproveitando que Isaac já estava cego, não podia ver, e fantasia Jacó de Esaú, e faz com que a bênção de Isaac caia sobre Jacó, revertendo uma lei, mudando. Olha o aspecto criador da mãe, capaz de superar mesmo as leis estabelecidas. Um dos ensinamentos mais profundos dessa história, fora o choque que ela provoca em todo mundo, mas onde está a justiça de Deus, né? Onde está a ética divina? Essas coisas que se repetem incessantemente pela história sagrada, têm a sua raiz nessa visão cósmica do poder maternal, do poder da Mãe Divina, que naquele momento em Rebeca transformava o primogênito no segundo, e o segundo no primogênito. E é Jacó que, recebendo essa bênção, se transforma em Israel e no pai, enfim, das 12 tribos, e daí toda a história que nós conhecemos, a partir de um ato corajosamente assumido por uma mulher. Ou seja,
O movimento criador partiu desta força. Enfim, a partir daí, outros exemplos, outros tantos. É interessante que a gente tenha a irmã de Moisés, que, apesar de apagada, teoricamente, tem um poder enorme na vida dele, né? Esse mês também é um mês de uma festa feminina no judaísmo, quase sempre cai nesse mês, o Shavuot, que é o recebimento do Torá, o receber, um ato feminino, recebe a semente e transforma aquilo em algo poderosíssimo. Miriam, mesmo nome de Maria, né? Coincidência, Miriam de Nazaré e Maria é o mesmo nome, a irmã de Moisés, apesar de não ser tão evidente na sua missão, é importantíssima, assim como sua mulher, as duas, mas principalmente a sua irmã, que é quem puxa Moisés um pouco de um momento que ele passou de indefinição, de estagnação, e junto com seu irmão empurram Moisés para a sua missão. Então, esse aspecto feminino cósmico, e onde a gente for buscar qualquer religião, qualquer cultura, vai aparecer com evidência esse poder, a gente pode se dirigir a ele, né, nas nossas orações. Então eu queria parar por aqui, para a gente então depois, após a leitura do outro, a gente fazer um exercício de buscar essa mãe divina no cosmos no final do nosso grupão. Alguém quer fazer algum comentário? Kuan também é da China, não é isso? Chinês? É também se comemora esse mês de maio? Aí não sei. E outra coisa, só uma perguntinha, não estou vendo demonstração. Quando se diz que O shintoísmo japonês, já que ele falou da China, também se comemora a Materatsu, que é a mãe divina do shintoísmo, que é uma religião fantástica, para quem não conhece, é incrível. É uma religião muito pouco formal, mas a forma primeira que toma é a Materatsu, que é a mãe divina, de onde surgem todas as emanações correspondentes do Shinto, né? Mas vai lá. Essa inspiração que você falou, da destruição do universo, se refere a só o universo físico ou também os outros vão nessa... Eu não sei. Não sabe. A sensação que eu tenho é que nós estamos falando de universo físico. Basicamente, né? Ciclo cósmico me parece coisa a ver com o universo físico. O Maia, né? Já que ele falou isso, eu não vou deixar de falar. As teorias mais novas do Big Bang, elas falam não de um só universo. Quando surgiu o primeiro estouro cósmico, a matemática mais atualizada e as teorias mais atualizadas falam que quando houve o primeiro, surgiram incontáveis outros universos, como não um Big Bang de um universo só. Então, até nisso a gente está começando a entrar rapidamente com a ciência no campo anteriormente só da religião, da concepção filosófica. Eu queria, antes de ler o Retrato de Mãe, fazer uma homenagem à mulher. Eu estou vendo que tem muito mais mulher aqui do que homem. Fazer em todo lugar agora. Obrigado, Senhor, por teres criado no mundo a mulher e por tê-la enriquecido com preciosos dons, o carinho, a sensibilidade, a beleza, a ternura, a dedicação, o amor. Deste ao homem a graça de encontrar na mulher uma amiga, irmã, companheira, esposa e mãe. Nela se processa o mistério da vida, sendo capaz de gerar, de trazer à luz filhos e filhas. Sem a sua presença no mundo, o amor estaria fadado à extinção e o mundo ficaria pobre e sem sentido. Perdoa-nos, Senhor, por nem sempre sabermos reconhecer o verdadeiro valor da mulher, por muitas vezes a considerarmos objeto, sexo frágil e força de trabalho doméstico. Que também a mulher reconheça seu valor, sua dignidade e sua missão no mundo. Que ela não aceite ser instrumentalizada nem banalizada no seu corpo e nos seus sentimentos. Que no corpo e na alma de cada mulher possamos continuar encontrando os sinais de tua presença e e o sonho de mãe que nela plantaste. Amém.
Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem. O céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz, e em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela lhe diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis, replica o interpelado, claramente agressivo, sou morto, estou vivo, matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amores, sem fé. Não ouviste falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei por poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz, e em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, senhora, nada sabeis da mágoa que me agita, nunca penetrareis minha dor infinita, o assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei que a dor que te causa, o remorso que escutas, veio apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade no céu jamais condena. Venho por mãe a ti buscando um filho amado, sofre com paciência a dor e a prova, terás em breve uma existência nova, não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou rude e pasmo: mãe, não me venhas aqui com mentira e sarcasmo, depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando, escutou os meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos, expulsou-me a esconjuros, chamou-me de monstro por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal, intimou-me a terrível retrocesso, mandando-me que apressasse o meu regresso para a zona infernal, de onde por certo eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a senhora docemente, por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo a vida maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento, numa nova existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus.
interessado nesse trabalho maternal de Deus. Enquanto o Otto dá uma leitura, o Marco, você quer ouvir essa passagem muito interessante e estimulante. A fé em Deus do santo Maduski. O céu estava coberto de nuvens ameaçadoras e o vento soprava forte no momento em que o santo Maduski devia voar a Genebra para comparecer a uma importante conferência de paz. Seus amigos aconselharam insistentemente a não arriscar a vida em um voo com mau tempo devido a uma tempestade que se aproximava. O próprio Maduski tinha um pressentimento de sérias dificuldades se ele continuasse com uma determinação de ir à conferência da qual dependiam muitas nações. Ele argumentou consigo mesmo: Deus, em essência, é todo bondade. E desde que meus propósitos são bons, deverei ser capaz de superar todas as dificuldades que possam surgir durante meu voo a Genebra. E ele continuou a refletir: existem tantas pessoas bem-intencionadas que têm executado boas ações, mas mesmo assim sofrem terríveis desastres durante suas tentativas de fazer o bem. E há pessoas traiçoeiras e pecadoras que aparentemente continuam livremente vivendo sem nenhum castigo por violar as leis de Deus. Finalmente, entretanto, a fé adamantina do santo reapareceu brilhando entre as nuvens da dúvida. Sua esposa, seus amigos e seus vizinhos protestaram inutilmente contra a temeridade de voar naquelas condições. Como que possuindo um poder superior, o santo Maduski rapidamente subiu na cabine de seu pequeno avião, deu a partida no motor e decolou. Ele voou rapidamente, com a esperança de não ser alcançado pela tempestade. Depois de 2 horas de voo sob uma chuva de granizo, ele alcançou uma região de turbulência. Suspirou aliviado, achando que sua fé tinha prevalecido e que a proteção de Deus estava com ele. Mas em poucos minutos sua alegria se dissipou quando ele viu um grande rato roendo o fio do sistema elétrico do avião. O rato estava fora do alcance do santo, embora este manobrasse o avião de todas as maneiras possíveis. O bicho continuava o seu trabalho, que poderia resultar num curto-circuito que certamente provocaria um acidente fatal. Desesperado, ele procurava uma solução para o problema, quando teve uma inspiração. Levantando o nariz do avião, começou a subir mais e mais, até que o rato, com falta de oxigênio, parou de roer o fio e acabou morrendo por não conseguir respirar naquela atmosfera rarefeita que o avião tinha atingido. Aliviado e feliz, o santo Maduski continuou sua viagem sem maiores problemas até Genebra. O que o Leandro fala é que nesses momentos que a gente encontra todo tipo de dificuldade, a figura mais imediata é levantar o nariz do avião e jogar o ser inteiro em Deus, né? Porque Deus vai agir. A dança cósmica é entre o Pai e a Mãe do Universo. É uma dança absolutamente mergulhada, enraizada, que expressa uma alegria. Essa alegria sacrossanta que nós devemos buscar noite e dia e noite, nesse contato com o plano superior, com a vida infinita. Vamos, pois, através do silêncio, mergulhar em Deus e principalmente em Deus bom.
Eu vou ficar hoje a maior parte do nosso tempo de meditação em silêncio, para que nós possamos mergulhar e cada um de nós encontrar esse influxo divino, criador, regenerador das formas, da esperança, da fé, que sem cessar provém de Deus Mãe infinito. Depois eu queria fazer uma pequena meditação em Minar para nós aprendermos a perdoar as pessoas que necessitamos. Mas nesse primeiro momento, vamos nós todos mergulhar nesse nosso cósmico e fecundo da Mãe Divina, de volta à respiração, procurando trazer a energia que percorre o nosso ser, cada chakra, por cada ponto, até que a coroa crística do alto da nossa cabeça possa responder. Mãe do Universo, concede o toque infinito pelo amor da tua presença e da tua vida. Transforma a nossa fé, o nosso amor, o nosso poder, de maneira que em nós a compaixão, transformando a nossa vida, transformando o nosso ser. Fazendo renascer em nós o ser divino, que em verdade jamais morreu.
só para nós que aqui estamos, mas para todos aqueles que não estão aqui conosco. Rompidas as barreiras da distância, do tempo, possam eles, trazidos aqui por nós, através dos papéis que escrevemos, através das orações que estamos fazendo, possam eles também receber, encarnados nesse plano físico, ou no plano astral, libertos ou não, recebam também eles o infinito do teu amor. Recebam também aqueles a quem amamos, que estão em nossos lares, nossos pais, nossas mães, irmãos, maridos, mulheres, amigos e, por fim, de maneira mais intensa, aqueles que se dizem nossos filhos, que eles possam receber a chuva de luzes e de regeneração nesse momento. Constrói, Senhor, teu templo eterno, sendo cada um de nós uma pedra viva. Vamos agora fazer, aproveitando a força da Mãe Cósmica, a figura do Shri Vina. Vamos fazer um caminho interno de perdão. Muito simples. Primeiro, através de uma cor verde, inicialmente brilhante, escurecendo e iluminando, condensada numa bola no alto da nossa cabeça. Vamos imaginar aí toda a força e a expressão divina, que é infinita, mas se concentra nesse momento, nessa bola de luz verde, que vai penetrando como que por um canal no alto da nossa cabeça. E a cada inspiração, ela vai fazendo um caminho com toda a sua vibração até se alojar na altura do nosso coração. Cada um de nós que assim queira, faz. A cada inspiração e a cada expiração, essa luz vai tomando forma, descendo pelo alto de nossa cabeça, se instalando em nosso coração e trazendo aí um suave calor. Vamos deixar o amor da Mãe Divina, da Mãe Cósmica, agir em nós com o seu poder de perdão infinito. E essa luz vai transbordando em nossa alma, em nosso coração. Vai tomando também a nossa tela mental, como que transbordando do coração de volta, do alto da cabeça, tomando a nossa tela mental por inteiro. E agora no centro dela, vamos deixar surgir a face de alguém com quem tenhamos diferenças, alguém que não goste de nós, alguém que seja necessário a nós fazer um esforço para dirigir bons sentimentos, alguém que necessitemos perdoar. Vamos permitir que essa força da Mãe Divina que envolve essa figura, que normalmente deve surgir
conseguirmos isso, vou ficar agora em silêncio mais alguns minutos. Cada um de nós, ao conseguirmos, faça uma prece, cada um do seu modo, no tempo de si mesmo. Que a única força capaz de transformar o mal, de romper a barreira do ódio ao amor, nesse momento essa luz se transforma no nosso coração, a Mãe Cósmica, ilumina a face sorridente, o ser, o coração deste ser. Estamos aprendendo nesse momento, de modo simples, a perdoar. Mesmo que não consigamos fazê-lo por completo, vamos elevar nesse momento nosso espírito por inteiro a Deus, para que Ele movimente as forças poderosas do cosmos e realize o que o nosso ego ainda não pode realizar. Vamos mergulhar no intervalo entre os pensamentos, onde o ar cósmico, na presença da mãe, manifesta o seu poder. Pode vir nos auxiliar. A Mãe nos auxilia. Que os dias e as noites se sucedam a partir de hoje, com a semente do amor a se expressar no perdão em nossas vidas a todo tempo, até o momento em que cheguemos ao estado sublime e não necessitarmos perdoar. Nada será capaz de nos entender. Seremos amor o tempo inteiro, irradiando luz, paz, alegria e a presença divina através de nós. Profundamente, agradecer, o Senhor nos dê forças, nos proteja, nos guie, os nossos problemas aparentemente insolúveis, amanhã ganhem nova luz, nova vida, nova força, vitória. Desde já obrigado, Senhor, por tudo que recebemos, que nós possamos aqui estar sempre, assim que permitir, e sempre que permitir a tua vontade, reunidos em Deus. Graças a Deus. Uma criança pronta para nascer perguntou a Deus: Diz-me que estarei sendo enviada à Terra amanhã. Como eu vou viver lá, sendo assim pequeno e indefinido? E Deus disse: Entre muitos anjos,
Eu escolhi um especial para você. Estará lhe esperando e tomará conta de você. Mas diga-me, aqui no céu eu não faço nada a não ser cantar e sorrir, o que é suficiente para que eu seja feliz. Serei feliz lá? Seu anjo cantará e sorrirá para você. A cada dia, a cada instante, você sentirá o amor de seu anjo e será feliz. Como poderei entender como falarem comigo se eu não conheço a língua que as pessoas falam? Com muita paciência e carinho, seu anjo me ensinará a falar. E o que farei quando que eu tiver te falar? Seu anjo juntará suas mãos e me ensinará a rezar. Eu ouvi que na terra há homens maus. Quem me protegerá? Seu anjo lhe defenderá, mesmo que signifique arriscar sua própria vida. Mas eu serei sempre triste, porque eu não te verei mais. Seu anjo sempre lhe falará sobre mim, lhe ensinará a maneira de vir a mim, e eu estarei sempre dentro de você. Nesse momento, havia muita paz no céu, mas as vozes da terra já podiam ser ouvidas. A criança apressada pediu suavemente. Ó Deus, se eu estiver a ponto de ir agora, diga-me, por favor, o nome do meu anjo. E Deus respondeu: você chamará seu anjo de Mãe. Para convidar todos que não sabem ainda da evangelização infantil, ela ocorre nas segundas-feiras, né, em paralelo à reunião do Luiz Augusto. As inscrições estão abertas, então quem quiser falar comigo com evangelistas. E aos sábados também a gente tem